Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Bioquímica. E hoje nós vamos tratar de biomoléculas estruturais, a princípio, do nosso organismo, que são as proteínas. E vamos estudar desde os seus monômeros, os seus tijolinhos constituintes, que são os aminoácidos, certo? Nós vamos estudar as propriedades desses aminoácidos, onde eles podem ser encontrados, as suas funções básicas, né? E aí, como é que eles podem ser montados aí em proteínas e aí caracterizar essas proteínas de acordo com as suas estruturas, enfim. Então, sejam bem-vindos, venham conosco e a gente vai aprender aí sobre os aminoácidos e proteínas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas da disciplina de Bioquímica. E hoje nós vamos caracterizar um pouquinho melhor as proteínas e os seus componentes, que são os aminoácidos. Okay? Nós vamos ver principais funções dos aminoácidos, dos diferentes aminoácidos, como eles se ligam entre si para formar as proteínas, e depois funções, conformações de proteínas, funções de proteínas, inclusive enzimas. Então, vamos lá. Bom, aminoácidos nós já vimos na nossa primeira aula, que eles são os tijolinhos, né, as pecinhas de Lego que formam as nossas proteínas, certo? Então, esses tijolinhos, né, quando são capazes de se juntar entre si para formar uma macromolécula, como são as proteínas, nós chamamos de monômeros. Então, os aminoácidos são os monômeros componentes das proteínas. E eles são chamados assim por aminoácidos porque eles têm realmente um grupamento amino ligado a um carbono e outro grupamento que a gente chama de carboxila ou ácido carboxílico também ligado a esse carbono, né? Então tem um grupamento amino, um grupamento ácido carboxílico, então ele é um aminoácido, ok? O que diferencia um aminoácido do outro, e nós temos mais de 20, né? 20 essenciais, mas existem outros tipos não essenciais de aminoácidos também, mas basicamente os que nós precisamos para estruturar nossas proteínas são 20. E o que diferencia um do outro é esse aqui, ó, é o radical ou cadeia lateral, tá? Então, essa parte aqui é constante em todos os aminoácidos, né? Esse carbono ligado a um grupamento amino, a um grupamento carboxil ou carboxila e o hidrogênio, né? Essa parte aqui é constante, todos têm, igualzinho. O que vai diferenciar, então, é o que está ligado a esse grupamento que é igual, né? Que a gente chama, então, de cadeia lateral, certo? Algumas características importantes dos aminoácidos são quiralidade, estereoisomeria e anfotericidade. Nossa, que nomes complicados, né, Lucas? Não sei o que é isso. Então, vamos ver o que são esses conceitos e por que nós consideramos os aminoácidos contendo, né, essas três características. Bom, a quiralidade, né, se refere ao carbono quiral, mais especificamente. Um carbono quiral é um carbono que ele é completamente assimétrico, ele é ligado a 4 grupos diferentes. Se vocês lembrarem aqui, ó, esse carbono aqui é o carbono quiral, porque ele tem 1, 2, 3, 4 grupos totalmente diferentes entre si. Olha aqui, ó, né? O aminoácido mais simples que a gente tem, esse R aqui é um metil, né? Então é um CH3. Mesmo assim, ele é diferente de tudo que tem aqui no resto, tá? Então, o carbono alfa, né, que é o primeiro carbono do nosso aminoácido, é chamado de carbono quiral, ok? Então, quiralidade se refere então ao carbono alfa, que ele é um carbono ligado a 4 grupamentos diferentes sempre, ok? A estereoisomeria é a possibilidade de a gente ter a mesma fórmula química com um arranjo diferente de átomos, tá? Quando você escreve aquela fórmula química lá de C6H12O6, por exemplo, que era da glicose, lembra? Aqui nos aminoácidos isso aí também pode acontecer, só que o arranjo dos átomos é diferente. Da mesma forma que a glicose e outros açúcares podem ter a mesma fórmula química, C6H12O6, o arranjo dos átomos pode ser diferente e isso dá propriedades completamente diferentes entre esses compostos, né? Tanto os carboidratos que a gente já viu,
como agora nos aminoácidos, ok? E a anfotericidade se refere ao caráter duplo, tanto de ácido como base, desses compostos, né? Principalmente dependendo do pH em que eles se encontram. Então, um composto anfótero é um composto que pode se comportar tanto como ácido quanto base, ok? Por que isso? Lembra do grupamento amino e do grupamento carboxila? O grupamento amino, ele tanto o grupamento amino quanto o grupamento ácido carboxílico, eles podem se comportar como ácido ou base, dependendo do pH em que o aminoácido se encontra, tá? Em pHs mais ácidos, ele tende a estar dissociado, né? Então ele tende a se dissociar, e em pH mais básico ele tende a ser protonado, né? Ele tende o grupamento H+, se ligar ao oxigênio e ao grupamento amino também. Então ele pode se comportar tanto como doador de prótons como sequestrador de prótons também, que é característico de uma base. Ok? Funções. Vários aminoácidos eles têm, além da função básica que é de compor proteínas, alguns eles têm algumas funções específicas também no nosso organismo. Então eles são polivalentes, né? Eles podem servir para mais de um propósito. E aqui a gente vai ver os principais que têm essas funções polivalentes aí, né? Que vão além de simplesmente formar proteínas. Por exemplo, o ácido aspartico, né? Ele auxilia o organismo na eliminação da amônia, tá? E também ele atua na proteção do sistema nervoso central. Então ele está ali agindo de três maneiras diferentes, né? Compondo proteínas, auxiliando na eliminação da amônia do nosso organismo e também na proteção do sistema nervoso central. A amônia é um composto tóxico para o nosso organismo, né? Então boa parte dela é transformada em ureia para que ela possa ser excretada nos nossos rins, né? E o ácido aspartico está aí nos ajudando nesse sentido. O ácido glutâmico, ele é um dos principais combustíveis do nosso sistema nervoso central, principalmente lá do nosso encéfalo, tá? Então ele é um dos grandes responsáveis pelo bom funcionamento do nosso cérebro, principalmente na forma dissociada dele, que a gente chama de glutamato. Então ele pode agir como um neurotransmissor para diversas vias do sistema nervoso central, tá? Na forma de glutamato. A alanina, ela é uma fonte, né? Precursora do ácido pantotênico, também um componente essencial para a nossa fisiologia. A arginina, ela já auxilia no funcionamento também falando de sistema nervoso central, da glândula pituitária, que também é conhecida como hipófise, tá? Então ela é um componente essencial para o bom funcionamento dessa, que é uma de nossas glândulas mestras, digamos assim, né? A hipófise controla diversas funções fisiológicas do nosso organismo, né? Então, a arginina é importante para lá também. Ela também é empregada na desintoxicação geral do nosso organismo e também estimula a formação de colágeno numa grande proporção. Então, ela é uma estimuladora de fibroblastos na produção de colágeno e de matriz extracelular, tanto na pele quanto em qualquer tecido de revestimento aí, qualquer tecido que tenha uma lâmina própria e sintetize matriz extracelular rica em colágeno. Muito importante também, um dos aminoácidos mais importantes para a gente, tá? BCAA, na verdade, são 3 aminoácidos, tá? E aí quem treina e quem suplementa a sua alimentação para ganho de massa já conhece, né? Costuma suplementar a sua alimentação com BCAA, né? Então, é um complexo que envolve 3 aminoácidos, que são a leucina, a isoleucina e a valina, e eles são essenciais para a produção de nossa massa corporal, né? Então, eles estimulam a síntese de fibra, a divisão das células e a síntese de fibrilas musculares, né? Fibrilas de contração, para ganho de massa, né? Para aumento da massa muscular, ganho de força e tal. Então, eles são bastante essenciais nesse sentido também, principalmente para aquelas pessoas que treinam bastante, né, para hipertrofia, que a gente chama de atletas de alta performance. Já a cisteína, ela representa uma das mais importantes fontes de enxofre para o nosso organismo, tá? É um dos aminoácidos que tem enxofre em sua composição, naquela cadeia lateral lá. E aí, quando o organismo precisa desse enxofre, pode lançar mão da cisteína para fornecer, né?
Ela também atua na desintoxicação do organismo, tá? Atua no sistema imunológico e é essencial no crescimento de cabelos, unhas e na regeneração cutânea. Os cabelos, a queratina, né? Por isso que ela fala de cabelo, unha e na regeneração cutânea. A queratina está presente nessas estruturas, né? Cabelos, unhas e epiderme, né? A nossa epiderme é queratinizada. A epiderme é a primeira camada da pele, a camada mais externa, para quem não lembra. Então, todas essas estruturas são ricas em queratina, e a queratina é rica em cisteína, tem bastante enxofre nela, né? Inclusive, nos cabelos, quanto mais cacheado é o cabelo, maior quantidade de cisteína, inclusive, tá ligado a isso também. A fenilalanina, ela atua na tireoide, na nossa glândula tireoide, e no funcionamento dos vasos sanguíneos, tá? Além de apresentar um efeito antidepressivo, né? E na atenção, prevenindo déficit de atenção e prevenindo condições do sistema nervoso central de depressão, né? Já a glicina, que como a gente viu na aula passada, é o aminoácido mais simples, e eu falei dele hoje aqui, dizendo que o aminoácido mais simples, aquele R, né, aquela cadeia lateral, é só um grupamento metil, né? Ela pode atuar no sistema nervoso central também e no funcionamento dos tecidos musculares, tá? Então a glicina é importante aí tanto no sistema nervoso quanto nos tecidos musculares. A isoleucina é importante para o funcionamento do sistema imunológico, tá? A leucina, que é parecida com a isoleucina, ela está diretamente envolvida no ganho e na perda de peso, a gente já viu isso, né? A lisina, ela está envolvida no sistema imunológico, então é bastante importante também para a nossa imunidade, principalmente porque ela atua ela facilita e estimula a produção de células do sistema imunológico, o que a gente chama de células brancas do sangue, tá? A metionina, ela auxilia na manutenção do fígado e dos rins, no bom funcionamento desses órgãos, então importantíssimos, né? O bom funcionamento do fígado e dos rins está diretamente envolvido na desintoxicação do nosso organismo, né? O fígado metabolizando qualquer composto tóxico de maneira a propiciá-lo para ser excretado pelo organismo, e o rim fazendo esse papel de excreção. Então, metionina aí, importantíssima para que a gente tenha esse bom funcionamento aí. E também no controle do colesterol. Então, olha aí, né? Prevenindo doenças vasculares onde o colesterol está envolvido. E também está envolvida na coloração cutânea, porque ela faz parte da via da melanogênese também, né? Da síntese de melanina. A treonina, ela atua na prevenção de diversas disfunções intestinais. Então, para a boa saúde do intestino, é bom que os nossos níveis de treonina estejam regulares. E o triptofano é o último que a gente traz aqui com funções a mais do que a síntese de proteínas, é utilizado na produção de serotonina lá no cérebro. Então, esse nosso neurotransmissor tão importante, né, para o funcionamento do sistema nervoso central e para o nosso humor e tal, ele advém do metabolismo do triptofano, com a participação, né, das vitaminas do complexo B. Então, tanto os níveis de triptofano quanto as vitaminas do complexo B têm que estar realmente com os níveis regulados no nosso organismo para que a produção de serotonina não seja comprometida, né? E aí advindo outros efeitos aí para o nosso sistema nervoso central. Então vocês vejam a importância, né? Não é só para ganho de massa, suprir esses níveis de aminoácidos no nosso organismo não é só para quem treina, por exemplo, hipertrofia, é realmente para o funcionamento do nosso organismo, tá? Então não podemos trabalhar em sistema de desnutrição em termos de aminoácidos, ok? Bom, os aminoácidos, esses tijolinhos, eles podem se ligar entre si, né, para formar as proteínas. E essa ligação a gente chama de ligação peptídica, é uma ligação covalente, envolve uma reação química, né? E isso geralmente acontece lá para a síntese proteica nossa, ela acontece no citoplasma ou mesmo na própria membrana do retículo endoplasmático rugoso, onde existem aquelas estruturas chamadas ribossomos, né? Os ribossomos, eles propiciam a formação de ligações peptídicas, né? A partir do momento em que eles estão ali lendo o RNA mensageiro, né? E como que acontece essa ligação peptídica?
um grupamento carboxil de um aminoácido se liga ao grupamento amino de outro, tá? Então, se vocês verem aqui, o que acontece nessa reação é esse grupamento hidroxilo aqui do ácido carboxílico, esse OH, acaba saindo, esse hidrogênio também acaba saindo, e na verdade esse hidrogênio se liga a esse OH aqui, e se vocês lembrarem, H2, né, dois hidrogênios e um oxigênio formam água. Então, mediante essa ligação aqui, esse OH sai, esse H sai, os dois se juntam, formam água e saem da reação. E aí sobra essa valência aqui, né, uma ligação aqui disponível no carbono e uma no nitrogênio. E aí eles acabam se juntando, então, formando essa ligação aqui. Tá? Então, essa ligação aqui formada por C dupla O ligado a NH é o que a gente chama de ligação peptídica. E aí aqui, com esse grupamento carboxil com outro grupamento amino de um outro aminoácido, pode ir continuando essa reação indefinidamente aí. A gente pode ligar milhares de aminoácidos entre si para formar uma proteína. Ok? Quando dois aminoácidos somente estão ligados, a gente pode chamar esse composto de um dipeptídeo, né? Que é formado por dois aminoácidos. 3 aminoácidos, tripeptídeo. E aí assim por diante. Podemos englobar aqueles peptídeos pequenos, né, com pouquinhas unidades de aminoácidos, como oligopeptídeos. Óligo é um radical que sempre significa pouco, né? Então a gente pode chamar aqueles peptídeos bem pequenininhos de oligopeptídeos, ao passo que peptídeos maiores a gente pode chamar de polipeptídeos, né? E os maiores ainda, na verdade, a gente já chama de proteínas, tá? Então tem essa ordem assim, né, de oligopeptídeos para polipeptídeos, depois para proteínas em termos de tamanho e número de aminoácidos, ok? Bom, ligando então vários, centenas, às vezes até milhares de aminoácidos entre si, nós formamos as nossas proteínas. Como as proteínas são constituídas por vários monômeros de aminoácidos, né, vários monômeros ligados entre si, quando a gente tem esses vários monômeros ligados entre si, a gente tem, ao final das contas, um polímero. Tá? Então, as proteínas elas são polímeros. Tá? E esses monômeros, claro, eles são ligados por ligações peptídicas. E aí a sequência exata de aminoácidos, ela que vai dar as propriedades da proteína que a gente tem de interesse. Tá? Cada proteína tem como se fosse uma sequência específica, uma impressão digital, formada então pela ligação específica, né, em sequência específica de vários monômeros, né, vários aminoácidos, tá? Aqui eu represento um pedacinho, por exemplo, de um tetrapeptídeo, na verdade, mas simbolizando como é que é isso, como é que são essas ligações entre aminoácidos para formar uma cadeia aí, né? Aqui a gente vê o exemplo de, por exemplo, 4 aminoácidos ligados entre si. O primeiro é a metionina. Lembra que eu falei que a metionina, a cisteína, na verdade, era um das fontes de enxofre, mas a metionina tem aqui também, ó, um enxofrezinho também, tá? Mas essa daqui é a cadeia lateral da metionina, olha só. Então a gente tem aqui aquela porção que eu falei que é constante, né? Se vocês verem, essa porção aqui é igual a essa, apesar da ligação peptídica, né? Falta a terminação aqui, mas essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, né? Sempre 2 carbonos e um nitrogênio aqui, e um oxigênio ligado ao terceiro carbono, né? Lembrando que esse daqui é o carbono quiral, né, gente? Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 grupamentos diferentes. Esse é o carbono alfa, né? Aqui também 4 grupamentos diferentes e assim por diante. Então, a cadeia lateral aqui da metionina é essa, né? A cadeia lateral, por exemplo, do aspartato ou do ácido aspartico, aqui ele está na forma dissociada, então é aspartato, é essa daqui, né? Já a da leucina é essa aqui, e a da tirosina é essa aqui, né? Vocês vejam que as cadeias laterais elas ficam alternadas, né? Mediante a ligação peptídica. Uma fica para um lado, a outra fica para o outro, e assim por diante, vai fazendo esse zigue-zague. E essas cadeias laterais, gente, elas são muito importantes, por isso a sequência de aminoácidos é bastante importante, porque essas cadeias laterais vão influenciar na estruturação da proteína, porque ela vai se dobrar, essa cadeia linear ela vai se dobrar entre si,
para formar uma estrutura tridimensional. E esse dobramento em si mesmo das proteínas é dependente do tipo de cadeia lateral que você tem aqui, de quais cadeias laterais, né, consequentemente de quais aminoácidos você ligou e quais dessas cadeias estão disponíveis aqui. Tem carga? Não tem? É só apolar ou tem grupamento polar? Isso vai influenciar diretamente, então, em como essa proteína vai se dobrar entre si, né? E também, por exemplo, no caso de enzimas, que também são proteínas, né? Elas têm um sítio ativo lá. A atividade desse sítio ativo depende basicamente de quais cadeias laterais você tem ali disponíveis, né? Porque essas cadeias elas vão poder facilitar reações químicas, dependendo de quais aminoácidos você ligou ali nesse sítio ativo, tá? Então, é muito importante quais tipos de cadeias, de cadeias laterais a gente tem aqui disponíveis para que a nossa proteína seja funcional, ok? E aí aqui só ressaltando as ligações peptídicas que sempre são C-O-NH, ó, C-O-NH, C-O-NH. Então, ligações peptídicas. Além dessas cadeias laterais, nós podemos ter ligado a essa proteína algumas outras macromoléculas também, né? Ou nem precisa ser macromoléculas, mas alguns resíduos de outros componentes. Por exemplo, as glicoproteínas, elas têm, além dessas cadeias laterais, elas podem ser ligadas, né, a açúcares. E aí isso aí serve principalmente para o reconhecimento pelo sistema imune, ou reconhecimento para receptores também, né? Então, glicoproteínas elas são bastante importantes também no nosso funcionamento do organismo. Podem ser lipoproteínas, então, ligadas a essa cadeia existem gorduras também ligadas, né? E existem também as metaloproteínas, elas podem se dobrar entre si e formar um sítio de ligação a um metal específico, né? Então, aí desempenhando alguma função específica dela, mas o metal também é essencial para o funcionamento dessas proteínas também, tá? Então, além dessa cadeia lateral, nós podemos ter outras moléculas ou outros elementos ligados à proteína para terminar de dar a função dela, né? Uma glicoproteína sem o seu grupamento glicídico não é funcional, uma lipoproteína sem seu grupamento lipídico também não é funcional, e uma metaloproteína sem o seu metal de ligação também não é funcional, ok? Então, elas precisariam disso aí para serem funcionais. Mas não necessariamente todas as proteínas do nosso organismo são em uma dessas três classes, tá? Existem proteínas que são só realmente formadas por aminoácidos, não precisam de grupamentos a mais, ok? Funções, então, das nossas proteínas. Na membrana celular, né, na membrana plasmática, elas podem atuar como transportadoras, então fazendo o transporte tanto para dentro quanto para fora da célula de íons e outras moléculas, podendo ser até macromoléculas, né? Elas podem atuar na membrana também como sinalizadoras, então sinalizando o que está acontecendo dentro e fora da célula, né? E se está acontecendo alguma coisa dentro da célula, ela sinaliza para fora. E se tem alguma coisa importante acontecendo fora, ela sinaliza para dentro também, tá? Podem sim atuar como em um papel estrutural, formando e mantendo a estrutura e o bom funcionamento da membrana plasmática. Servem muito para o reconhecimento celular, então lembra que eu falei das glicoproteínas que são reconhecidas pelo sistema imune? Elas são bastante importantes para isso, né? Então servem de local de reconhecimento para vírus, para bactérias, para as nossas próprias células do sistema imune e para outras macromoléculas, tá? Podendo agir como receptores também. Quanto à defesa do organismo, as proteínas, por exemplo, são anticorpos. Os anticorpos nossos são proteínas, né? Com uma especificidade muito alta para determinadas moléculas. A parte do anticorpo que reconhece alguma estrutura é como se fosse um sítio ativo de enzima, mas o anticorpo ele não é uma enzima, né? É uma proteína de reconhecimento. Então, a sequência de aminoácidos que está ali na parte de reconhecimento do anticorpo é dependente da sequência de aminoácidos que está ali. Né? A capacidade de reconhecimento, na verdade, do anticorpo é dependente da sequência de aminoácidos que está ali presente na parte de reconhecimento dele. Elas podem servir como catalisadoras de reações, e aí a gente chama elas de enzimas, né? A gente já vai ver mais no final da aula como é que elas funcionam.
nossa hemoglobina, importantíssima no transporte de oxigênio. A hemoglobina ela é uma metaloproteína. O metal não está ligado diretamente na proteína, mas a um grupamento M que se liga também à hemoglobina. Então, hemoglobina sem grupamento M não funciona, ela não tem capacidade nenhuma de carregar oxigênio se o grupamento M não estiver lá. E mesmo se o grupamento M estiver lá, mas não tiver o ferro ligado ali no centro, ela também não transporta oxigênio, porque é o ferro que se coordena ali com o oxigênio para carregá-lo até os tecidos, tá? Mas a hemoglobina, então, é uma proteína formada por 4 subunidades, inclusive, né? Ela é uma proteína quaternária. E aí ela carrega o oxigênio e o gás carbônico na nossa circulação sanguínea. Elas são importantes componentes da nossa musculatura, claro, né? Principalmente a actina e miosina, que são as proteínas diretamente envolvidas na contração das fibras musculares. Mas além dessas, né, a gente tem as proteínas associadas, né, a actina e miosina também. Mas a actina e a miosina são as principais que compõem as nossas fibras musculares, ok? Então, lembrem que eu falei para vocês que dependendo da sequência de aminoácidos, né, e dos grupamentos laterais, principalmente que estão associados a esses aminoácidos, a proteína ela vai se dobrar de uma maneira tridimensional e vai formar a estrutura e a proteína totalmente funcional para o nosso organismo, né? Existem níveis de organização das proteínas que a gente pode classificá-las, né? Desde a sequência básica, né, dos aminoácidos, a sequência linear deles, que a gente chama de estrutura primária. Então, de novo, a estrutura primária é só quando você desenha, né, você escreve, por exemplo, a sequência linear dos aminoácidos. Né? Do que essa proteína é feita? É feita dessa sequência aqui de aminoácidos. Mas como essa sequência linear, ela se dobra no espaço, né? A gente tem então a estrutura secundária. Essa sequência aqui ela vai se dobrar entre si, principalmente em hélices ou em folhas beta-preguiadas. Tá? Esses são os arranjos espaciais secundários mais comuns das proteínas, né? Hélices ou folhas beta-preguiadas. Né? Só que essa estrutura secundária ela pode se dobrar entre si também dependendo da sequência de aminoácidos, tá, gente? Então a gente tem uma outra estrutura, um outro nível de estrutura tridimensional que a gente chama de estrutura terciária. Então vejam aqui que a gente tem, por exemplo, uma proteína bastante dobrada entre si e essa fita aqui, na verdade, ela está representando, por exemplo, uma hélice, por exemplo, né? Uma hélice dobrada em si mesmo. Poderia ser as folhas beta-preguiadas dobradas entre si, ou o que acontece mais comumente, inclusive, é uma junção de estruturas secundárias. Por exemplo, uma porção da proteína tem conformação de hélice, aí outra vem e tem uma folha beta-preguiada. Aí volta a hélice de novo. Enfim, nesse sentido, né? Então a gente tem uma estrutura, um nível tridimensional a mais aqui. Várias proteínas elas param por aqui, tá, gente? Que essa daqui já é essa pode ser uma proteína funcional. Outras, como eu citei o caso da hemoglobina, elas podem juntar algumas dessas estruturas terciárias para formar uma estrutura quaternária. Né? Aqui, inclusive, é um desenho, um esquema simbolizando a hemoglobina mesmo. Inclusive, esse daqui está simbolizando o grupamento M com o ferro como átomo central aqui, né? Então a hemoglobina ela é formada por 4 subunidades diferentes, né? Vocês podem ver aqui 1, 2, 3 ali no fundo e 4 ali no fundo também, com os seus respectivos grupamentos M ligados, né? Então a hemoglobina é a ligação de 4 estruturas terciárias, né, para formar uma proteína funcional. Então esse nível de estruturação tridimensional é chamado de estrutura quaternária, tá? Mas, de novo, eu ressalto para vocês que muitas proteínas não precisam se juntar em mais de uma subunidade, né? Elas já são funcionais em sua estrutura terciária, então podem parar por aqui. As que se associam, né, associam mais de uma subunidade, são proteínas quaternárias, contendo uma estrutura, então, quaternária. Ok? Essa estruturação aí tridimensional, eu falei para vocês que depende
da sequência de aminoácidos, né, e consequentemente dos grupamentos funcionais, dos radicais que estão ali, das cadeias laterais, né, que estão ali associados aos aminoácidos. E isso é importante porque eles eles interagem entre si mediante aquelas forças intermoleculares que a gente viu, inclusive, na aula passada, que são as ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals, ligações iônicas e interações apolares. E aqui eu mostro, por exemplo, uma cadeia, uma mesma proteína, né, dobrada entre si. Então, essa cadeia aqui, lá na frente, se dobrou e voltou aqui, porque esses aminoácidos aqui estão interagindo entre si para que esse dobramento tridimensional ocorra. Por exemplo, aqui um aminoácido que termina numa hidroxila e o outro aminoácido aqui na parte que termina num C dupla O e um NH aqui. Então, esse oxigênio fazendo interagindo com a hidroxila aqui mediante uma ligação de hidrogênio, né? Lembra que a ligação de hidrogênio é sempre um OH com O aqui, né? Então, radicais polares interagindo entre si. Pode ser uma ligação iônica, por exemplo, né? Com cargas aqui, um grupamento amino carregado positivamente com uma carboxila dissociada aqui, então, com carga negativa, né? Então, cargas opostas se atraem. Então, isso aqui vai ter uma interação também iônica. E interações de Van der Waals também, por exemplo, aqui pode ser um dipolo induzido aqui, ou pode ser uma interação apolar, porque esses radicais aqui são completamente apolares, né? Então, aqui dois pares de aminoácidos interagindo entre si, né? Esse par aqui e esse par aqui interagindo entre si, favorecendo também o dobramento da proteína. Então, aquela estruturação em folha beta preguiada ou ao alfa-hélice, e depois o dobramento dessas estruturas numa ultraestrutura tridimensional são dependentes dessas interações aí, dessas forças, que também são dependentes então dos grupamentos laterais dos aminoácidos. Ok? E aí algumas definições são importantes da gente fazer quanto às proteínas, né? A gente chama de conformação proteica os aspectos da estrutura tridimensional dessas proteínas, né? Acima da sua sequência de aminoácidos. Então, a conformação dela é a estruturação dela tridimensional, não só a estrutura primária dela, né? Já a configuração, ela se refere à estrutura tridimensional determinada por ligações covalentes, tá? Isso é a sua configuração. A conformação dela é a estrutura 3D decorrente da somatória das ligações fracas. Então, já é uma estrutura uma ultraestrutura tridimensional, né? Sua conformação nativa é a estrutura tridimensional dela quando ela tem as suas propriedades biológicas naturais funcionando, tá? Só que essa conformação nativa ela pode ser desfeita mediante a desnaturação, tá? Então, a desnaturação é quando a gente altera a conformação nativa de uma proteína. Então, ela perde essa estrutura tridimensional de maneira reversível ou irreversível, perdendo também sua atividade biológica. Exemplos de desnaturação, gente. A gente tem, por exemplo, quando a gente vai fritar o ovo, né? A clara do ovo, a parte transparentinha dela lá, é formada principalmente por albumina, né? A albumina do ovo. Quando a gente frita o ovo, a clara que era transparente, ela ficou branca, né? Essa alteração de cor indica que a albumina do ovo ela foi desnaturada, ela perdeu a sua conformação nativa e desnaturou, perdendo, além da sua conformação nativa, perdeu a sua função, sua atividade biológica. Tá? Quando a gente frita carne ou quando a gente dá um calor exagerado para uma estrutura proteica, a gente está desnaturando ela também, ok? E aí a gente chega então na questão das enzimas, né? Enzimas são proteínas com atividade intra ou extracelular, né? E essa função é catalisadora. O que é catálise, né? O que é um catalisador? É um composto que facilita reações que dificilmente aconteceriam. Aqui tá faltando, desculpem, gente, aconteceriam sem sua presença, tá? Então, sem a presença das enzimas,
essas reações dificilmente ocorreriam, tá? E diversas reações químicas que são necessárias para o funcionamento do nosso organismo são dependentes de ação enzimática, tá? E a maioria das enzimas do nosso organismo, né, dos compostos que têm função catalisadora no nosso organismo, são proteínas. Então, com exceção das ribozimas, que são dependentes de ácidos nucleicos, né, de RNA, para exercerem sua função enzimática, as enzimas por si, proteicas, respondem pela maior parte da catálise de reações do nosso organismo, ok? Então, como é que elas funcionam? A gente tem uma enzima e o seu substrato específico, né? Quando os dois se encontram, acontece a complexação, né? A gente chama isso de complexo enzima-substrato, e aí, mediante a formação desse complexo, há uma reação química acontecendo aqui, sendo facilitada, na verdade, e aí a gente tem a enzima que pode retornar à sua função, né? Então ela pode facilitar a reação química de milhões até de substratos antes de ser degradada. E aí a gente tem a formação de um produto, né? Então, a reação é sempre essa: enzima mais substrato, forma o complexo enzima-substrato, e aí a gente tem a enzima mais produto sendo formado após a reação química. Pode ser o produto e essa reação aqui que acontece pode ser das mais variadas, né, gente? O produto pode ser, por exemplo, um produto de degradação, a gente quebra algum substrato, ou a gente adiciona um grupamento a um substrato, como está simbolizado aqui, né? Enfim, as reações químicas elas variam aos montes, né? E características importantes dessas enzimas, né? Dessas proteínas com capacidade catalítica. Elas geralmente são proteínas globulares, tá? O que é uma proteína globular? É uma proteína em forma de bolinha, digamos assim. Ela tem um formato mais quase esférico, né? E estruturalmente elas apresentam duas partes importantes, que são a parte proteica dela, que é a apoenzima, e alguns cofatores, né, que são substâncias inorgânicas ou orgânicas, que se ligam à enzima também, para que ela consiga realizar a sua função enzimática, tá? Holoenzimas são as enzimas que estão cataliticamente ativas, ou seja, aquelas que têm a sua parte proteica, né, a apoenzima, já ligada ao seu cofator, tá? Então, apoenzima mais cofator forma uma holoenzima, ok? E as coenzimas, então, são cofatores orgânicos que se ligam às enzimas, e sendo que a maioria deles é derivada das vitaminas, né, que são nutrientes orgânicos, bastante necessários de serem ingeridos na nossa dieta, né? Mesmo que seja, elas geralmente são necessárias em pequenas quantidades, então não precisa assim suplementar é bom suplementar a vitamina quando a gente está em falta delas, mas não precisa tomar uma dose cavalar de enzimas porque vai ser desperdício, né? Elas são necessárias realmente em baixa concentração, mas são extremamente necessárias, tá? Vitaminas, elas são cofatores importantes para reações químicas do nosso organismo, tá? Então, coenzimas, geralmente vitaminas, são exemplos de cofatores também. E fatores que influenciam na atividade de enzimas, principalmente pH, tá, gente? Todas as enzimas do nosso organismo, elas funcionam em uma faixa de pH específica. Lembra que na aula passada eu falei para vocês das proteínas das enzimas do estômago, por exemplo, que só funcionam em pHs muito ácidos, né? E outras proteínas da pele, por exemplo, que funcionam em pH em torno de 5 a 6. Ou enzimas do restante do organismo que dependem de um pH mais neutro, né, em torno de 7. E aí, se você altera esse pH, a atividade dessas enzimas é drasticamente alterada e às vezes inibida, tá? Então, o nosso sistema tamponante do sangue e dos próprios tecidos, ele deve estar funcionando muito bem para que o pH do organismo não se altere e garanta o funcionamento dessas enzimas, tá? Outro fator é a temperatura, tá? Temperatura, gente, tanto a hipotermia quanto a hipertermia podem alterar drasticamente o funcionamento dessas enzimas e pode levar a óbito, inclusive, né? Temperaturas abaixo de 36 graus ou mais drasticamente abaixo de 32 graus no nosso organismo já podem levar à morte, porque as enzimas param de funcionar abaixo dessa temperatura. As enzimas do nosso corpo, elas têm uma faixa de temperatura ótima de funcionamento entre 35 e 39 graus, assim, né? Até 40 graus elas funcionam
bem, mais comumente funcionam em torno de 37 graus. Abaixo de 35 ou acima de 40, elas já começam a perder um pouco a sua função. E aí temperaturas mais drásticas do que isso podem levar inclusive a óbito, porque as enzimas realmente param de funcionar. Sem enzima funcionando no nosso organismo, o nosso organismo realmente para, né? Porque boa parte das nossas funções metabólicas são dependentes de enzimas. Outro fator que influencia a atividade de enzimas é a concentração dessas enzimas, né? Quanto maior a concentração das enzimas, maior a sua atividade, consequentemente. A concentração do substrato também, tá? Porque as enzimas elas têm um limite de funcionamento, assim, né? Quando tem uma concentração baixa de substrato, elas funcionam bem. Vai aumentando essa concentração, elas ainda funcionam bem, até que os sítios ativos dessas enzimas ficam lotados, digamos assim, né? Então chega um nível que as enzimas não conseguem metabolizar mais rápido, mesmo que você aumente a concentração do substrato, porque elas já estão todas ocupadas, estão trabalhando no seu limite, né? Então isso depende de enzima para enzima, né? Qual a concentração de substrato que chega, que faz ela atingir seu máximo de trabalho, mas a concentração do substrato então também é um fator importante de ser levado em conta para o nível de atividade enzimática que a gente tem, né? E a presença de inibidores também, né? A gente tem os cofatores que facilitam a ação dessas enzimas, mas a gente também pode ter inibidores, né? Que podem ser cofatores que se ligam às enzimas para inativá-las, né? Mediante a ligação deles, eles se ligam no sítio alostérico da enzima, inibindo ela, ou podem ser, por exemplo, compostos que são parecidos com o substrato que ela metaboliza, né? Tem uma sequência que é capaz de ser reconhecida pelo sítio ativo da enzima, mas que eles não conseguem ser metabolizados, e às vezes eles podem até se ligar de maneira mais irreversível, né? Não dá para desligá-lo depois. E aí a enzima pode perder a sua função de maneira perene, né? Para sempre, e aí ela tem que ser degradada. Então, inibidores podem sim alterar a atividade de enzimas, né? A gente tem diversos exemplos no nosso metabolismo, ok? E aí como é que essas enzimas funcionam, né? Como é que acontece essa ligação da enzima ao seu substrato, ou a ligação do substrato na sua enzima, no sítio ativo da enzima? Existem dois modelos, né? Um mais aceito do que o outro, eu já vou explicar qual. Mas o primeiro deles é o modelo chave-fechadura, em que a enzima ela tem o seu sítio ativo numa conformação ótima para a ligação de um substrato. Então, por exemplo, aqui nesse sítio ativo, B não conseguiria se ligar efetivamente porque não está no mesmo formato, né? Da mesma forma que A não conseguiria se ligar nesse sítio ativo aqui, porque a sua conformação não permite, né? Então é como se a enzima já tivesse seu sítio ativo pronto para a ligação de um substrato específico, e só mediante a ligação desse substrato aqui já é possível a reação química acontecer. Mas o modelo que é mais atualmente aceito é o modelo de encaixe induzido, tá? No qual a gente tem um substrato em uma determinada conformação, a enzima também numa determinada conformação, mas mediante a aproximação desses dois do substrato na enzima e depois a ligação, né? Os dois eles mudam a sua conformação para que aconteça esse encaixe aqui de maneira efetiva, tá? Então a enzima ela não está assim na sua conformação pronta para agir, nem o substrato. Os dois se ligando, eles alteram um pouquinho a sua conformação. Aí sim essa ligação é feita de maneira efetiva e a reação química pode acontecer, tá? Então acontece da mesma forma que o dobramento da proteína lá. Os grupamentos funcionais aqui, né, as cadeias laterais aqui, reconhecem algum grupamento específico do substrato aqui, e aí eles vão interagir entre si, e essa interação entre os aminoácidos aqui, os grupos funcionais, com a sequência específica aqui do nosso substrato, né, a sequência atômica que eu estou falando, né, do substrato, essa interação entre eles acaba mudando a conformação dos dois, né, e a reação química acaba sendo propiciada aí, né? Então é assim que a catálise acontece. Lembrando que catálise então é a facilitação de uma reação química. Esse
substrato aqui virando um produto não aconteceria ou aconteceria muito lentamente sem a presença das enzimas, ok? Bom, essas aqui são as referências que estão disponíveis para vocês. Vocês podem estudar o material de apoio ou mesmo contar com a gente para tirar dúvidas de vocês. A gente está sempre aqui à disposição, ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Encerrando aí então a nossa segunda aula da disciplina de Bioquímica, nós podemos ver então desde a caracterização dos tijolinhos, né, as pecinhas de Lego que formam as proteínas, que são os aminoácidos, certo? Caracterizá-los em termos de suas propriedades, por exemplo, nós vimos que eles têm quiralidade, eles têm estereoisomeria, eles têm características de anfotericidade, nós vimos que cada um desses termos significa, e vimos também como eles podem se estruturar em oligopeptídeos, polipeptídeos e inclusive proteínas, certo? A ligação entre si sendo chamada então de ligações peptídicas, né, com saída de água e tal. E nós terminamos a nossa aula então caracterizando as enzimas, né, que são as proteínas com atividade catalítica, ou seja, elas aceleram reações dentro do funcionamento do nosso organismo que dificilmente ocorreriam sem a presença delas. Então, aí a importância das proteínas em termos estruturais e metabólicos para o nosso organismo. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.